A palavra conhecimento, né, vem do latim, é o ato de conhecer alguma coisa nova. Conhecimento do senso comum, que é o conhecimento das experiências. Temos o conhecimento religioso, que é um conhecimento mais inspiracional, mais dogmático. Conhecimento filosófico, que ele é um valorativo mais relacionado à razão racional. Conhecimento científico também, que é um conhecimento real, sistematizado. A palavra epistemologia é a palavra que define a área que estuda o conhecimento. Geralmente a gente usa métodos, né, que são caminhos, percursos. Você tem uma hipótese, a lei é uma hipótese que você conseguiu afirmar. A teoria, ela explica mais como que é o que é a epistemologia genética do Piaget, certo? Que ele falava do processo de aprendizagem, que as pessoas aprendem do processo menor para um processo maior. E aí o Piaget ele fala sobre os estágios de aprendizagem: sensório-motor, que é do nascimento até os 2 anos, operatório, que é dos 2 aos 7 anos, operatório concreto, que é dos 7 aos 11 anos de idade, e o operatório formal, que é dos 12 anos até a fase adulta, né? Que a aprendizagem, ela só se gera através dos relacionamentos que a gente tem. Vai para Bachelard, ele fala diferente de Piaget. Ele tem uma outra ideia de estudar o conhecimento. A ciência histórica, uma epistemologia histórica. Quando a gente fala de Foucault, né, dentro desse processo, ele fala sobre uma epistemologia, uma ciência mais arqueológica, né? Quando a gente fala de Popper ele vai falar sobre uma crítica racionalista. Habermas, ele já vai falar de uma epistemologia mais crítica interrogativa. Tinha um laboratório que ela fez, sabe? Que ele fez vários estudos da medicina esportiva. Em 1994 fez estudo com animais. A educação física ela é representada pela ciência quando a gente fala sobre ginástica. E a educação física no Brasil passou por uma falta de identidade. Nós não tínhamos uma identidade da educação física no Brasil. Mas com o tempo, a modernidade, né? A educação física ela foi ligada a várias ciências mães, né? A filha moderna dessas ciências também. Surgiu vários cursos novos em 1977, em 1990 e 2000 a CAPES começou a trabalhar o campo científico da educação física. Então, a educação física ela é uma área interdisciplinar, né? Ela vai relacionar com a anatomia, com a bioquímica, a biomecânica, a fisiologia, ciências da saúde que está relacionado com a medicina também. No pré-histórico a gente tem a educação física, lutas, rituais, os cultos da época, as guerras, os jogos, tudo isso. Quando a gente vai para o homem antigo, né, nós temos mais relacionado a questões mais educacionais, né, de guerra, quando as pessoas trabalhavam muito com essas questões relacionadas a isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, para as questões da China, na China eles usavam muito mais a educação física para a guerra. No Japão era questão mais higiênico, no Egito era uma questão relacionada à ginástica, na Índia era relacionada às leis de Manu da época, os gregos, os jogos fúnebres, Aristóteles, Sócrates e Platão foram filósofos da época que ajudaram muito nesse crescimento, eles relacionado com a educação física. Então, por exemplo, os espartas, eles eram mais questões militares, Atenas, o homem mais político, trabalhava mais com questões políticas, né, da época, ginástica, atletismo. Roma tinha os Jogos Olímpicos, certo? Mais relacionado aos Jogos Olímpicos, né? Roma trabalhava nessa ideia de Jogos Olímpicos. Gladiadores, Coliseu. Na Idade Média, a gente teve os cavaleiros. Na Idade Moderna, século XVIII, né? Na Inglaterra, o pessoal da Inglaterra jogava mais esportes em grupos, certo? Teve o solo, que era jogado com as mãos e com os pés, que é identificado como rugby, que a gente tem hoje. Luke, Rousseau, eles lutaram muito para a educação física. Então, Pestalozzi falava da posição certa dos movimentos, execução do movimento. A ginástica sueca, né? Que o Ling ele cuida dessa questão, ele é considerado o pai da massagem moderna da época. Nós tivemos a ginástica alemã do Baceiro, a gente tivemos a ginástica francesa, né, da Marosa, a gente teve o Brasil colônia, certo? Nós tivemos os indígenas que não contribuíram tanto para a educação física, mas eles ajudaram, por exemplo, nos jogos de petecas, né, da época, sua contribuição, né? Nós tivemos o Brasil Império, quando a gente surgiu as primeiras leis relacionadas com a educação física. Contemporâneo, onde a gente teve os movimentos da educação física higienista, militarista, pedagogicista, competitivista também. E nós tivemos a educação física popular, teve uma abordagem mais psicomotora, construtivista, desenvolvimentista, crítica. Jogos Olímpicos também, que eles foram relacionados em 776 a.C., né, certo? Em 393, os Jogos Olímpicos foram cancelados, mas lá em 1894, com a criação também do COI, né, volta-se os Jogos Olímpicos. À frente, após a Primeira Guerra, a gente tem os Jogos Paraolímpicos, que agora a gente chama de Paralímpicos. Entra a ética do profissional, né? A ética estuda os valores universais. 1º de setembro de 1998, né? 1998 é a lei que de fato regulamenta. Então, vários manifestos nós tivemos, manifestos dos pioneiros na época, BNCC, né, que nós temos para nos ajudar e buscando mais sobre a nossa prática pedagógica, o nosso crescimento pedagógico.